foram distribuídas aos participantes e aos ouvintes um questionário que foi elaborado por nós como um documento de trabalho para que pautasse as discussões do debate, as discussões do momento do workshop. E esse questionário está dividido no questionário de arquivos está dividido em 5 pontos principais. O primeiro deles é como é a organização institucional do patrimônio arquivístico naquele país. O segundo ponto é como se dá o acesso à informação no seu país. Também as possibilidades de restrições e de sigilo e as políticas de acesso, de tratamento de arquivos e também a judicialização do acesso aos arquivos naquele país dos respectivos representantes. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero inicialmente agradecer pelo convite que me foi feito, na pessoa aqui da Xana, agradecendo pela oportunidade de participar desse debate hoje à tarde, desse workshop aqui sobre princípios, né, e obrigações no tratamento dos arquivos, experiências comparadas. Bom, eu havia inicialmente trazido para vocês um trechinho de um artigo que eu publiquei com o professor Davi Gomes, da Universidade Federal de Lavras, que faz doutorado comigo na UFMG. Esse texto ele foi publicado pela Inês Soares e pela Flávia Piovesan num livro que se chama Direitos Humanos Atual, em 2013. E esse texto tem um tópico que se chama Histórias Suspeitas e Arquivos. Eu aqui, na verdade, recupero um pouco da proposta que Paul Ricoeur fez no seu livro A História, a Memória e o Esquecimento, de 2000, em que, na segunda parte do texto, quando ele vai trabalhar exatamente a historiografia, né, ou a epistemologia da história, ele vai justamente dizer o seguinte, que a escrita da história, né, ou a operação historiográfica, ela vai desde o testemunho e seu arquivamento até a representação do objeto histórico em uma forma literária, passando pela explicação que nunca se separaria da compreensão. Que essas fases elas são atravessadas pela correlação tensa entre uma vertente subjetiva e uma vertente objetiva do conhecimento histórico, e que essa correlação reforça a exigência de que a escrita da história, ou de que as diversas reescritas da história sejam uma atividade pública, e que essa exigência nem sempre vem satisfeita, ou veio satisfeita, num debate que, sobretudo nos anos 2011, 2012, se deu no Brasil, mas a gente sabe que também em outros países, a partir justamente de uma locução ou de uma expressão, arquivos da ditadura, ou da necessidade da abertura dos chamados arquivos da ditadura. Aqui a gente faz algumas considerações preliminares a partir dessa expressão, sobretudo propondo uma reflexão acerca de que sentido se poderia reconhecer a um determinado material, né, o valor de um documento. E mais ainda, sobre como é que, claro, que aqui eu coloco a questão do ponto de vista do direito, né, e sobretudo da história do direito, da filosofia do direito, não do ponto de vista de uma ciência da informação, ou de uma arquivística, enfim. Mas a minha preocupação seria muito mais de dizer, né, que, como nós sabemos, um documento é algo que documenta uma outra coisa, que certifica, né, que atribui uma certa veracidade, né, que diz sobre essa outra coisa, e ao dizê-lo faz com certa pretensão, justamente de verdade. Que a simples existência de materiais guardados, de papéis, com essas ou aquelas informações, não significa que já se possa falar aí de documentos. Não antes que esses materiais passem por uma crítica que seja capaz de levá-los ou não a essa condição de documento, né?
que o que haveria nos chamados arquivos da ditadura ou da repressão, digamos assim, não são propriamente documentos, mas materiais, pois lhes faltaria, né, essa crítica que, por sua vez, somente adquire o status de uma crítica válida se realiza numa dimensão pública. É claro que, num certo sentido, as comissões da verdade empreenderam esse trabalho. É claro que as comissões de mortos e desaparecidos e a própria comissão da anistia também empreendeu esse trabalho, justamente de quê? De trabalhar, de transformar aquilo que eram materiais, digamos assim, em documentos, e a partir desses documentos, então, formar ou construir um arquivo. Porque os chamados arquivos da ditadura ou da repressão são arquivos da ditadura e da repressão no duplo sentido desse genitivo, né? Eles são arquivos sobre a ditadura, produzidos pela ditadura, mas também são da ditadura porque se referem a materiais coletados, preservados e organizados ao tempo da ditadura, com a intenção arquivadora que os agentes, então, do regime possuíam produzi-lo. E que, por isso, enquanto eles não passarem, digamos, pelo crivo da discussão pública, ou tão somente na medida em que passam pelo crivo da discussão pública, né, é que poderiam ser, então, portanto, julgados como dotados, digamos assim, de informações que seriam verídicas. E a partir dessa discussão pública, da perspectiva da democracia, é que certos materiais podem ser considerados como documentos e, a partir disso, constituírem arquivos da democracia sobre a ditadura, né? Então, não se poderia pretender tomar esses materiais como a verdade sobre o período ditatorial, a não ser que, uma vez retrabalhados, discutidos, verificados, possam ser transformados, então, portanto, se transformarem em documentos que, como tais, enquanto trabalho público, político, historiador e etc., já no contexto da democracia, possam, então, vir a constituir, né, um repertório, um arquivo, então, portanto, né? E é claro que, para isso, é necessário a garantia, obviamente, do acesso a esses materiais, né? Não resta dúvida, né, que o acesso, então, portanto, a esses materiais é condição, até mesmo, para que eles possam ser trabalhados e, a partir de então, constituírem-se em documentos e arquivos da democracia sobre o período ditatorial, né? Impedir o acesso a esses materiais é impedir a própria reconstrução ou construção da história, né? Bom, é sobre o pano de fundo dessas reflexões, então, portanto, que o grupo de pesquisadores da UFMG, do qual o professor Emílio, que falou hoje pela manhã, e eu fazemos parte, né, que é o Centro sobre Justiça de Transição, e que também se liga ao trabalho do Grupo de Internacionalização do Direito e Justiça de Transição, que é justamente o IDEJUST, essa rede, então, portanto, de pesquisadores que passa a integrar também a rede latino-americana, né? Nós procuramos, então, oferecer algumas contribuições para responder às questões que foram apresentadas pela organização desse evento, sobretudo tomando por consideração a Lei Brasileira de Acesso à Informação, né? Então imagino que a professora Jane também vai tratar dessa questão, então também vou falar um pouquinho, mas não sem a menor pretensão, professora, de esgotar esse assunto a partir daquilo que vem sendo discutido ou tratado no Brasil, até porque há algumas questões aqui que, inclusive, ainda estão em aberto. Por exemplo, as duas últimas questões, que eu acho que são extremamente importantes e que dizem respeito a casos emblemáticos de requerimento de informações sobre graves violações de direitos humanos
e se há casos judiciais referentes à obrigação estatal de organizar e preservar o patrimônio arquivístico. Até porque essas duas questões elas são muito importantes, já que as iniciativas, em princípio, são um tanto quanto esparsas. O Ministério Público Federal, por exemplo, de São Paulo, quando nós enviamos um e-mail à doutora Inês Soares, ela, por exemplo, nos indicou o site do Núcleo Memória, né? No site do Núcleo Memória, há ali uma informação de que o Ministério Público Federal em São Paulo teria recomendado a todas as delegacias paulistas que enviassem ao Arquivo Público Estadual documentos, caso tenham, referentes ao período, ao período do regime militar, né? Que o Procurador Regional do Direito dos Cidadãos, né, o Dr. Jefferson Aparecido Dias, autor da recomendação, afirmou que os documentos enviados ao Arquivo do Estado receberão tratamento especial, enfim, que há uma recomendação número 1 de 2012, que foi enviada ao então secretário de Segurança Pública, né, em que o Ministério Público Federal requer que seja informado sobre medidas adotadas para o cumprimento dessa determinação, né? Agora, é importante, na verdade, fazer um cruzamento da nossa discussão sobre princípios e obrigações no tratamento de arquivos e a própria discussão sobre judicialização da justiça de transição nas suas experiências comparadas. Afinal, seja digamos, a construção de documentos a partir de materiais coletados e mesmo a composição dos arquivos, pode e deve retroalimentar, digamos, ações que visam a judicialização da justiça de transição, né? Bom, nesse sentido, como eu disse, a gente procurou responder algumas questões, tomando por referência a legislação brasileira, né? E a primeira pergunta diz aqui: se existe uma estrutura organizada de instituições voltadas para a preservação, conservação e organização do patrimônio arquivístico no Brasil, né? E aqui é importante lembrar da Lei 8.159 de 91, que no artigo 18 atribui ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento de documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, né, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, né? Como se daria a custódia do acervo de braços repressivos do Estado, como Forças Armadas e Forças Policiais? Nós temos que lembrar que, em 2005, o presidente Lula assinou um decreto, o 5.584, em que ele regulamenta a transferência para o Arquivo Nacional dos acervos dos extintos Conselhos de Segurança Nacional, da Comissão Geral de Investigações e do Serviço Nacional de Informações, né, do SNI, né, até então sob a custódia da Agência Brasileira de Inteligência, né? Mas nós sabemos que, até hoje, né, as Forças Armadas e as Forças Policiais detêm a documentação do período, né? A outra questão diz respeito a se o Brasil, teve comissões da verdade ou reparação e qual o destino dos respectivos acervos. Que no caso da nossa Comissão Nacional da Verdade, o destino é o Arquivo Nacional, como prevê a lei de criação da Comissão Nacional da Verdade no artigo 11, parágrafo único. As comissões estaduais da verdade, elas seguem as normas contidas nas suas leis de criação. Por exemplo, no caso da Comissão da Verdade do meu estado, de Minas Gerais, a legislação estadual prevê que o acervo documental resultante dos seus trabalhos seja encaminhado ao Arquivo Público do Estado. Sobre o direito de acesso à informação. Bom, se há uma lei que regula o acesso à informação pública, nós sabemos que há previsões constitucionais, né, no que se refere ao direito ao acesso à informação, né, e que em 91, né, foi sancionada a Lei 8.159, de que eu já falei, que é a Lei dos Arquivos, né? Além disso, em 2011, é promulgada a Lei de Acesso à Informação,
que estabelece o princípio da publicidade máxima da administração pública como diretriz, né, tratando exatamente o sigilo como exceção. Quais são os obstáculos e dificuldades normativas ou práticas no acesso a arquivos do poder público? Bom, nós ainda carecemos de uma maior sistematização das informações e documentos que o Estado, através da administração, detém. Que solicitações realizadas carecem muitas vezes de rapidez, de celeridade em obter respostas, e nem sempre há a efetiva disponibilização das informações e documentos solicitados. Que há, portanto, uma dificuldade, né, remanescente do período ditatorial, baseada no pouco desenvolvimento, inclusive, de uma cultura institucional que garanta, digamos assim, o acesso a esse material, né? A Comissão Nacional da Verdade, no seu relatório final, descreve dificuldades encontradas no relacionamento entre ela e as Forças Armadas em relação ao acesso a informações requisitadas, né? Experiência também vivenciada pelas comissões estaduais. As instituições públicas possuem um prazo para fornecer informações? Sim, né? A Lei de Acesso à Informação de 2011 apresenta uma regulamentação quanto aos prazos de resposta das solicitações de informação, né? E que, na hipótese em que há negativa, digamos assim, de acesso imediato, né, é possível recorrer, inclusive, dessa decisão, né? Há algum tratamento diferenciado para arquivos referentes a graves violações de direitos humanos? Bom, a Lei de Acesso à Informação, né, e também o decreto que a regulamenta estabelecem, né, disposições específicas nos seus artigos 21 e 31, né, dizendo que não poderá ser negado acesso à informação necessária, seja tutela judicial, seja tutela administrativa de direitos fundamentais. Inclusive, de que o tratamento de informações pessoais deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, à vida privada, honra e imagem de pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais, né? E o decreto que a regulamenta, que é um decreto de 2012, trata, digamos, de algumas normas procedimentais no que se refere justamente a esse acesso, né? Quanto aos arquivos sob restrição de acesso, né, e das hipóteses de classificação sigilosa de informações, o artigo 23 da Lei de Acesso à Informação classifica informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possa prejudicar ou pôr em risco a defesa e a soberania nacionais, ou a integridade do território nacional, etc., né? Contudo, o artigo 41 estabelece que informações sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de classificação em qualquer grau de sigilo, nem ter seu acesso negado. Há algum procedimento legal para o estabelecimento dessas restrições de acesso? Né? Há, na verdade, 3 graus de sigilo de informações, de acordo com o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação. É isso? Bom, há algum recurso administrativo ou judicial adequado para questionar os sigilos? Bom, a Lei de Acesso à Informação, no seu artigo 29, assim como no decreto que a regulamenta no seu artigo 36, estabelece exatamente os recursos, né, administrativos para questionar os sigilos estabelecidos. Há algum programa estatal de desclassificação de informações? Há previsão legal sobre a desclassificação de informações sigilosas, né? Também prevista na lei. Sobre práticas institucionais, se há políticas de difusão do conteúdo dos arquivos públicos, há sim políticas de difusão de arquivos, que dentre as políticas se pode citar o próprio site da Comissão Nacional da Verdade,
de outras comissões, como das comissões estaduais da verdade, comissões temáticas, o projeto Memórias Reveladas, o projeto Rede de Informações e Contra-Informação do Regime Militar no Brasil, o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea no Brasil, entre outros, né? Levando em consideração o nível de digitalização e a possibilidade de acesso remoto pelo público, né? Como é que avaliaríamos o grau de acesso aos principais arquivos referentes à violação de direitos humanos? Nós sabemos que nos arquivos públicos nem todo o material digitalizado está disponível para pesquisa online, por exemplo, na internet, né? Sobre judicialização de acesso, se existe recurso judicial, nós temos que lembrar da própria garantia constitucional do habeas data, né? Sabemos das limitações que, do ponto de vista jurisprudencial, essa garantia sofre, inclusive em razão do próprio modo com que o habeas data foi regulamentado pela legislação, né? Há quem, inclusive, ironize dizendo que o habeas data, que seria uma garantia de acesso, né, a informações, inclusive em matéria de direitos humanos, vira uma forma, digamos assim, de correção, né, de informações no que se refere a redes de, como é que é, de garantia de crédito, né, Serasa e por aí vai afora, né? Claro, estou fazendo uma ironia, mas é uma coisa mais ou menos por aí, né? E fechando sobre os casos emblemáticos de requerimento de informações e se há casos judiciais referentes à obrigação estatal de organizar e preservar o patrimônio arquivístico, eu fecho voltando àquilo que eu disse, de que, na verdade, essas ações ainda são muito esparsas, né? E de que ainda há muito a ser feito nessa matéria, né? Exigindo, mais uma vez, aquilo que eu dizia, a necessidade de nós entrecruzarmos uma reflexão sobre arquivos e a própria questão sobre a judicialização da justiça de transição. Muito obrigado.